No nome de Jesus. Você está aí? Aleluia. 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 Oh Deus. O homem comum não consegue discernir essas coisas. O homem que tem uma mente na terra não consegue discernir quando os céus estão em movimento. Isso, fala mais um pouquinho com ele. Você não veio aqui para ver homem pregar, você não veio aqui para ver gente cantar. Você veio aqui para ouvir a voz dele, para adorar a ele. Culto bom não é culto que você vem para receber, culto bom é culto que você vem para entregar. Então entrega a tua adoração, entrega o teu louvor, entrega o teu coração. Oh Espírito Santo. Oh, eita, que vontade de me jogar aqui e ficar adorando. Aleluia. Você está aqui. Eu vou pedir muito, enquanto eu estiver aqui ministrando a palavra do Senhor, que você esteja intercedendo e orando por mim. A gente vem de algumas madrugadas sem dormir muito bem, cometido por uma gripe muito forte, mas mesmo assim cumprindo com o nosso ismo, cumprindo com aquilo que Deus estabeleceu no nosso coração. Então, à medida que o Senhor for falando ao teu coração, você vai dizendo aleluia, glória a Deus, ainda bem que eu vim. Se você quiser fazer aviãozinho, você vai. Se você quiser cair no manto, você cai no manto. Quiser correr de um lado para o outro, você está em casa. Quem é que está nos visitando pela primeira vez? Quem é que está pela primeira vez na nossa casa? Levanta a mão bem alto, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Você que está pela primeira vez nesse lugar, levanta a mão bem alto. O nosso time, o time da consolidação, nós vamos até você. Nós queremos te entregar um presentinho, é uma maneira, uma forma de dizer o quanto nós esperávamos por você, o quanto nós aguardávamos por você, o quão especial você é para nós, amém? Então fica com a mão levantada porque o nosso time vai até você. Quem é que está animado em ouvir e receber a palavra de Deus? Fala para a pessoa que está do teu lado, menina, você sabia que está no melhor lugar, do lado da pessoa certa e na hora certa. Fala para ela, mas fala com voz de profeta, prepara, porque no final desse culto, o teu cálice vai transbordar. Aleluia. Abre comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16. A partir do versículo número 1, Deus está falando. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo número 1, assim diz o texto. O Senhor, Ele disse a Samuel: Samuel, até quando? Só nesse até quando a gente já poderia ministrar uma palavra só baseado nesse texto, só baseado nessa primeira expressão. Irmão, já parou para pensar se Deus chegasse diante de você na noite de hoje e dissesse assim: ei, até quando? Imagina se Deus estivesse nesse momento do teu lado e te fizesse essa pergunta: Maria, Pedro, João, Marcos, até quando? Eu não sei se você sabe disso, mas todas as vezes que Deus ele diz até quando, na verdade o que Ele quer dizer para mim e para você é: ei, não depende mais de mim. Quando Deus olha para mim e para você e nos faz uma pergunta e nos diz até quando, é porque Ele quer ouvir de mim e de você um posicionamento, é porque Ele quer ouvir de mim e de você uma resposta. Quando Deus Ele diz para mim e para você até quando, na verdade o que Deus está querendo me dizer e te dizer: ei, até quando você vai tolerar essa situação? Posso pregar, igreja? Deus não muda aquilo que você tolera. Fala para a pessoa que está do teu lado, seja a boca de Deus na vida dela. Diz assim para ela: ei, Deus não muda o que você tolera. Pastor, e quando é que Deus muda? Deus muda quando você diz: desse jeito não dá mais, desse jeito eu não aceito, dessa forma não vai ser bom.
Aí quando você diz não dá mais, aí Deus começa a transformar. Quando você diz eu não aceito, Deus começa a se mover. Aí Deus olha para você e diz: ei, meu filho, então deixa comigo, porque agora é comigo. A pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é: até quando? Porque quando Deus ele olha para o profeta e também está olhando para mim e para você nessa noite e está perguntando até quando, o que Deus está dizendo para mim e para você é: ei, tem coisas que quem coloca o prazo de validade não sou eu, é você. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é: ei, o prazo de validade em relação a essa situação está na tua mão. A pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é muito clara: até quando? Irmão, cuidado, cuidado, para não confundir processo de Deus com falta de posicionamento. Porque muitas vezes, diante das circunstâncias da vida, a gente olha para o alto, a gente olha para os céus, e a gente diz: eu estou no processo de Deus. Aí Deus lá do alto olha para nós e diz: ei, só se for no teu, porque no meu não é não. Sabe, a gente vai romantizando a vida, a ponto de achar que tudo é processo. E Deus está dizendo para mim e para você: até quando vai ser processo? Até quando vai ser desse jeito? Até quando você vai aceitar viver dessa maneira? Irmão, olha para mim, a mulher do fluxo de sangue, diz a palavra que ela passou 12 anos carregando um sofrimento, até o dia que essa mulher ficou sabendo que Jesus iria passar na sua casa, que Jesus iria passar na sua cidade, que Jesus estaria por perto. Quando essa mulher soube que Jesus estaria passando, essa mulher se levantou e disse: eu não fico mais enferma um dia, eu não fico mais enferma uma semana, eu não fico mais enfermo um mês, eu não fico mais enfermo um ano. Eu vou ao encontro dele, eu vou passar por entre a multidão e eu vou tocar na orla das suas vestes. Quem deu um basta para o sofrimento daquela mulher foi ela mesma. Se é para Jesus, você pode fazer melhor. Tem coisas que só vai mudar quando você se levantar e dizer: o diabo não toca mais nos meus filhos, o diabo não entra mais dentro da minha casa, o diabo não toca mais no meu casamento. Fala para a pessoa que está do meu lado, pergunta para ela: até quando? Agora você responde: até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje. De hoje não passa. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul, diz o texto. Eu o rejeitei como rei de Israel. Ai meu Deus, eu vou falar. Cuidado para não insistir com gente que Deus fez questão de afastar. Esse assunto fica para outro dia. Encha o chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Deus está perguntando para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar chorando, Samuel? Samuel, até quando você vai ficar lamentando, Samuel? Samuel, até quando você vai ficar se entristecendo, Samuel? Pastor, o evangelho me livra das lágrimas? Não. O evangelho te livra de passar uma vida toda chorando. Mentira, pastor, eu te provo. O choro só dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro só dura uma noite, meu irmão, mas a alegria te espera no dia de amanhã. Ei, não é que não vai ter choro, é que o choro tem prazo de validade. Não é que não vai ter luta, é que a vitória é certa.
Não é que não vai ter desafios, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Abaixo. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Eu sinto a presença, o fluir da unção de Deus nesse lugar. Até quando? Até quando? Até quando, Samuel, você vai ficar chorando? Talvez Deus nos trouxe hoje aqui para colocar um prazo de validade nas nossas lágrimas. Alguém precisa ouvir isso. Deus te trouxe hoje aqui para colocar um prazo de validade no teu choro. Deus te trouxe hoje aqui para colocar um prazo de validade no teu lamento. Deus te trouxe hoje aqui para colocar um prazo de validade nas tuas lágrimas. Recebe, pelo amor de Deus. Até quando? Até quando você irá se entristecer, dizia o Senhor, por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo. Deus está dizendo para o profeta: ei, troque as lágrimas pelo óleo. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos precisar decidir, escolher caminhar com as lágrimas ou caminhar com o óleo. As lágrimas nos lembram de um passado de frustração. As lágrimas nos lembram de um passado de rejeição. As lágrimas nos lembram de um passado de decepção. As lágrimas nos lembram de um passado de medo. O óleo nos aponta para o novo. Ei, Lagoinha Canoas, eu estou hoje aqui só para te dizer: larga a mão das lágrimas do passado e começa a olhar, e começa a te lançar, e começa a te inclinar, e começa a mergulhar no óleo da unção, naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Esquece o que passou, porque o Deus que te viu no passado é o mesmo Deus que ressignifica a tua vida no futuro. Ele faz nova todas as coisas. Troque as lágrimas pelo óleo. Chegou o dia de trocar as lágrimas pelo óleo. Chegou o dia de trocar as lágrimas pelo óleo. Chegou o dia de trocar as lágrimas de um passado de frustração e medo pelo óleo que estabelece sobre você um novo tempo, uma nova história, um novo começo. Chegou a hora de você encher o chifre com o óleo da unção. Chegou a hora de você encher a tua casa de novas histórias. Chegou a hora de você encher a tua casa de novos começos. Chegou a hora de você encher a tua casa da presença do Espírito Santo de Deus. Chegou a hora de você encher a tua casa das promessas de Deus. Troque as lágrimas pelo óleo. Deus está dizendo para Samuel: troque as lágrimas pelo óleo. Samuel, pare de chorar por causa de Saul. Samuel, pare de chorar por causa de Saul. Vá na casa de Jessé, porque eu já preparei um dos seus filhos. Um dos seus filhos chamado Davi. Sabe o que é que Deus está dizendo? Olha para mim, Samuel, para todo Saul que deu errado na tua vida, eu já tenho um Davi que vai dar certo. Se você acredita em palavra profética, você vai ter que reagir. Se você acredita em palavra profética, você vai ter que dar um salto dessa cadeira. Se você acredita em palavra profética, você vai ter que se manifestar. Deus me pede para te dizer nessa noite: para cada Saul que deu errado na tua vida, Deus está levantando um novo Davi. Para cada plano que deu errado, para cada sonho que deu errado, Deus está reescrevendo a tua história. Seca as lágrimas e vai para cima. Seca as lágrimas e vai para cima. Seca as lágrimas e vai para cima. O teu futuro não está comprometido pelas decepções do teu passado. Ele é poderoso para fazer nova todas as coisas. Ele é aquele que é o novo e vivo caminho. Me ajuda a ministrar. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: ei, para cada Saul que deu errado, eu tenho um Davi que vai dar certo.
Para cada plano frustrado, fala. Para cada sonho que não saiu do papel, fala. Eu tenho algo novo, mais profundo, mais poderoso e maior para ser derramado sobre você. Ministra sobre ela. Não é porque deu errado ontem que vai dar errado hoje. Não é porque faliu ontem que vai falir hoje. Não é porque não aconteceu ontem que não pode acontecer hoje. Deus está dizendo para me liberar sobre essa igreja. Ele está fechando as tuas feridas. Ele está fechando as tuas feridas. E Ele está liberando sobre elas uma nova unção. Ele está derramando sobre ela autoridade e governo. Ei, 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 ei. Aquilo que te feriu vai ser plataforma, trampolim, para que as pessoas vejam o que Deus pode fazer. A glória de Deus. Eu sinto Ele nesse lugar. Eu sinto Ele nesse lugar. Eu sinto Ele nesse lugar. As lágrimas que rolaram do teu rosto já regaram o que tinha que regar. Eu vejo uma mãe que chora. Eu vejo uma esposa que geme. Deus me pede para te dizer que as lágrimas que rolaram do teu rosto já regaram o que tinha de regar. Pare de chorar, porque chegou a estação da colheita, chegou a estação da ceifa, porque aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com júbilo, aqueles que semeiam com lágrimas, ceifarão com júbilo. Você vai chegar em casa hoje, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ele está todo felizinho. Você vai chegar em casa hoje, e as pessoas vão dizer para você, ela está toda felizinha, ela está toda alegrezinha, ela só pode ter ganhado na loteria. Aí daí você vai dizer, eu não ganhei na loteria não. O que eu ganhei, dinheiro no mundo nenhum pode comprar. No dia de hoje, Jesus trocou as lágrimas de um passado de dor pelo futuro glorioso na presença dEle. Um novo tempo está vindo sobre você, eu creio. Um novo tempo está vindo sobre você. Um novo tempo está vindo sobre a tua casa. Um novo tempo está vindo sobre os teus negócios. Um novo tempo está vindo sobre tudo aquilo que carrega o teu nome. Irmão, quem acredita em palavra profética, vive o que palavra profética libera. Um novo tempo está vindo sobre você. Uma nova estação. Um novo tempo. Uma janela foi aberta sobre você. Há uma janela dos céus aberta sobre nós. Irmão, no nome de Jesus, quando você faz parte de um rebanho, quando você faz parte de um corpo, e quando esse corpo, quando essa igreja recebe algo da parte de Deus, você recebe também. Quando essa igreja avança, você avança também. Quando essa igreja cresce em prosperidade, você prospera também. Quando essa igreja cresce em intimidade com o Senhor, você cresce também. Mentira, pastor, eu te provo o Salmo 133. É o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, escorre pela sua barba e desce até a orla das suas vestes. Deus está liberando a unção sobre você. Arabaixo. Uma nova unção, uma estação preparada pelo Senhor. Posso continuar? Versículo número 2. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá e me matará. O Senhor, porém, disse a ele: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar o Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fizer, o que deve fazer. O texto continua, olha para mim e diz assim: você ungirá para mim aquele que eu indicar. Sabe o que é que está acontecendo? Deus está trocando as lágrimas pelo óleo. Mas nunca se esqueça que esse óleo que Ele está derramando sobre você é para ungir para Ele. Nunca, Deus está transformando a tua história hoje.
Deus está mudando a tua vida hoje. Mas nunca se esqueça, o que Ele vai fazer na tua vida é para Ele. O que Deus colocar na tua mão é dele. Sabe aquela casa, eu estou profetizando, aquela casa que tanto você quer, prepare-se, Deus vai te dar. Mas não se esqueça, é dele. Sabe aquele carro que tanto você quer, Deus vai te dar. Levanta a mão você que quer. Levanta a mão você que quer. Porque tem profeta na casa. E quando tem profeta na casa, tem voz profética ministrando no nosso meio. Aquele carro que você quer, Deus vai te dar, mas nunca se esqueça, é dele. Aquele relacionamento que você quer, Ele vai te dar, mas nunca se esqueça, aquele relacionamento é dele. Sabe aquele emprego que você quer? Ele vai te dar, mas nunca se esqueça que aquele emprego pertence a Ele. Sabe aquela cura que você tem orado, que você tem intercedido, meu Deus, Ele vai te dar. Mas nunca se esqueça de glorificar o nome dEle. Para baixo. Enquanto Deus puder usar aquilo que Ele colocou na tua mão, Ele vai deixar com você. Mas no dia que você achar que o óleo que Ele derramou sobre você é só para você, prepare-se, porque Ele vai tirar da tua mão. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos diante de uma ministração, muitas vezes da igreja moderna, contemporânea, que diz, que só fala, que só prega a respeito do Deus que dá. Mas esquece que o Deus que dá também é o Deus que tira. A gente esquece que no versículo que diz que a porta que Ele fecha, que a porta que Ele abre, ninguém fecha. A gente esquece que nesse versículo também está a porta que Ele fecha, ninguém abre. Para de entrar por portas que não foi Deus que abriu. Para de ir por caminhos que não foi Ele que trilhou. Todas as vezes que você conquistar algo na força do braço, você vai ter que manter na força do braço. Sabe por quê? Porque Deus não financia aventuras, Deus cumpre promessas. Hashtag falei. Se você quiser colocar no teu Instagram, coloca. Repete ou passa? Repete. Deus não financia aventuras, Deus cumpre promessas. O lugar que Ele te colocar, Ele vai te sustentar. As mesas que Ele te der, Ele vai te sustentar. Os sonhos que Ele colocar no teu coração, Ele vai prover. Sabe qual é o nosso maior desafio? Eu vou dizer. O nosso maior desafio é ser grato diante das portas que Ele abre e fiel diante das portas que Ele fecha. Esse é o nosso maior desafio. Diante das portas que Ele abre, sermos gratos. Mas diante das portas que Ele fecha, sermos fiéis. Fala para a pessoa que está do teu lado, prega sobre ela, ministra sobre ela. Fala, ei, aprenda a ser grato diante das portas que Ele abre, mas também fiel diante das portas que Ele fecha. O texto diz: Samuel, você vai ungir para mim. O texto continua: Samuel, você vai ungir para mim aquele que eu indicar. Primeiro ponto, igreja, que eu já vou terminar. Aquele que Ele indicar. Primeiro ponto, você vai ungir para Deus. Segundo, aquele que Ele indicar. Eu não entendi, eu te explico. Pastor, com quem eu devo me casar? Com aquele que Ele indicar. Pastor, qual faculdade fazer? Aquela que Ele indicar. Pastor, em que lugar morar? No lugar que Ele indicar. Pastor, para onde ir? Para o lugar que Ele indicar. Pastor, em qual igreja congregar? Na igreja que Ele indicar. Sabe o que está acontecendo, Lagoinha? A gente está perdendo muitas vezes o temor em relação à vontade de Deus. Aí a gente sai, aí quebra a cara, se lasca, faz o que não devia fazer. Aí ainda tem a coragem de voltar e dizer: obrigado, Deus, a culpa é sua. Sabe o que é que Deus fala? O quê? Não me consultou para sair, agora está me chamando para consertar.
Graças a Deus, graças a Deus, Seló, que Deus é misericordioso e conserta mesmo assim, e nos liberta mesmo assim, e derrama graça sobre nós mesmo assim, e nos perdoa mesmo assim, e nos renova mesmo assim, e nos restaura mesmo assim. Graças a Deus que a sua misericórdia não tem fim. Aleluia. Você ainda está comigo? Versículo número 4 em diante, eu já estou terminando, diz assim: Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram tremendo de medo. Encontraram-se com ele e perguntaram: vens em paz? Samuel respondeu: sim, eu venho em paz. Vim para sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele, olha para mim, consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este quem o Senhor quer ungir. Com certeza, provavelmente, deve ser esse que Deus quer ungir. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: cuidado com as tuas certezas, porque o teu Deus gosta de surpreender. Nem sempre o que você pensa é, e nem sempre as tuas certezas são as certezas de Deus. Às vezes a tua certeza é até boa, mas nunca se esqueça que a dele é boa, é agradável e é perfeita. Me ajuda, pelo amor de Deus, dá um aleluia. Aleluia. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ele: esquece o como, te apega ao quem. Esquece o como, fala para ela, te apega ao quem. Irmão, não importa como vai acontecer, o que importa é quem vai fazer. E quem vai fazer é poderoso para fazer infinitamente mais. Quem vai fazer ainda faz milagres. Quem vai fazer ainda é o Deus do impossível. Quem vai fazer ainda é o nosso Redentor. E o nosso Redentor, Ele vive. Ele vive. Abaixo. Abre mão da lógica. Abre mão do método. Abre mão do raciocínio humano. Te apega ao quem? Te apega ao quem? A fé não se explica, a fé se aplica. Aquele que fez no passado vai fazer no presente. Aquele que abriu o mar no passado vai abrir o mar no presente. Aquele que curou no passado vai curar no presente. Aquele que libertou no passado vai libertar no presente. Aquele que gerou e transformou no passado vai transformar a tua vida no presente. Versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Presta atenção, o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus está nos ensinando uma lição poderosa, ensinando uma lição poderosa ao profeta, mas a mim e a você também. Eu até queria aproveitar a oportunidade para te ajudar, você que está solteiro e é desprovido de uma certa beleza. Sabe como é que você vai chegar nessa varoa hoje? Vem comigo. Eu sei o que é, porque eu tive que usar dessa estratégia. Ai, irmão, é o próprio tiririca, eu sei, mas Deus é bom. Você vai chegar nessa varoa hoje e vai dizer para ela: você ainda não percebeu que até Deus não olha para a aparência?
Fala para ela, você ainda não percebeu que Deus não está nem aí com aparência? Se nem Deus está com aparência, por que você está? Olha para o meu coração, ele é bonito. Pegou? Daqui a alguns meses nós vamos casar você. Sabe algo que nós precisamos aprender nesse texto? É que Deus, Ele não olha como o homem olha, Ele não enxerga como o homem enxerga. Algo que nós precisamos aprender nesse texto é que Ele enxerga a beleza do que está oculto. Algo que nós precisamos aprender com esse texto é que Deus, Ele não caminha baseado em aparências. Ele sempre vai olhar para o nosso coração. Quando Deus escolheu você, Ele não escolheu você por causa das tuas habilidades. Quando Deus escolheu você, Ele não escolheu você por causa dos teus talentos. Quando Deus escolheu você, Ele não escolheu você por causa do teu sobrenome. Quando Deus escolheu você, Deus não escolheu você por causa dos teus diplomas. Quando Deus escolheu você, não escolheu você por causa do teu network. Quando Deus escolheu você, não escolheu você por causa das tuas posses. Sabe por quê? Porque Deus não chama, não escolhe segundo o currículo. Deus escolhe, Deus chama segundo o coração. É segundo o coração, igreja. Aleluia. É por isso que para caminhar comigo, eu aprendi a escolher não os melhores. Para caminhar comigo, é gente que tem coração ensinável. Para caminhar comigo é gente que tem um coração ensinável. Não é sobre habilidade, é sobre caráter. Posso dar um conselho para você que é gestor, empreendedor, líder de equipe? Quando você for escolher o teu time, quando você for escolher a tua equipe, não escolha a partir da habilidade, porque a habilidade se treina. Escolha a partir do caráter. Vou continuar. Olha o que vai acontecer no versículo número 8. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: tão pouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7, fala comigo, 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Versículo número 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: eu ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel, porém, disse: traga-o aqui. Nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Irmão, presta atenção nesse detalhe. Não é Jessé, o pai de Davi, depois de ter apresentado os 7 filhos, que diz para o profeta: Samuel, espera mais um pouquinho, porque eu tenho mais um filho. Não é Jessé que aborda o profeta e diz: Samuel, aguarda só mais um pouco, porque eu tenho o caçula. Samuel, espera mais um pouquinho, porque eu tenho ainda mais um. Irmão, não é Jessé que diz que tem mais um filho. E como não foi Jessé que disse que tinha mais um filho, Davi, nem cogitado para o último da fila foi. Como foi o profeta que abordou Jessé e disse: acabou. Na verdade, Davi não foi nem cogitado para o ministério. Sabe qual é a boa notícia que eu tenho para te dar nessa noite? O teu Deus ainda é o Deus dos improváveis. O teu Deus ainda é o Deus dos improváveis. Jessé esqueceu do seu filho. Deus escolheu Davi. O pai não lembrou do seu filho, mas o Pai do céu não parava de chamar: espera ele chegar, deixa ele chegar. Irmão, as pessoas podem se esquecer de você, e certamente muitas delas se esquecerão de você, mas eu tenho uma boa notícia: as pessoas até podem se esquecer de você, mas Deus jamais se esquecerá de você. Pode uma mãe que amamenta o filho se esquecer dele,
Eu, porém, todavia, jamais, 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 jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Diz o Senhor. As pessoas podem se esquecer de você, mas o teu nome está cravado na palma da mão do Senhor. Cravado na palma da mão do Senhor. O texto continua. Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel, porém, disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não... Eu já vou terminar. Tem 7 que estão dentro de casa e não foram escolhidos. Tem 7 que... eu vou começar a rasgar. Eu vou começar a pregar agora, posso? Tem 7 que estão dentro de casa e não foram ungidos. Pastor, quem é que Deus escolhe? Os que estão em casa ou o que está no campo? O que está no campo. Porque Deus ama escolher homens e mulheres que estão trabalhando, que estão servindo, que estão produzindo, que está em movimento. Me deixa te contar uma coisa: Deus não conta com desocupados. Deus muda a ocupação daqueles que são chamados. Pedro estava lavando as redes depois da pesca. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Gideão estava malhando o trigo no lagar. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Levanta, produza, trabalhe, vá para cima, porque no caminho o chamado te encontra. Por abaixo. Quando você faz o que ninguém quer fazer, você vive o que todo mundo quer viver. Quando você faz o que ninguém quer fazer, Deus te dá acessos que todo mundo gostaria de ter. Posso continuar pregando? Não fiquem chateados comigo, mas a gente vive uma geração. Onde é que estão os Rockets? Estão na capela? Ainda bem que eles estão na capela. Irmão, a gente vive uma geração de pessoas, e não tem como estabelecer por meio de uma faixa etária, porque já expandiu demais, já esticou demais. Nós vivemos a geração do nem. Nem trabalha, nem estuda. Irmão, está pregando comigo, Deus está falando. Ei, 40 anos dentro de casa, comendo a comida do pai, não presta nem para fazer um filho. E casar, né? Fazer filho, casar, tá tudo certinho, né? Sabe, é a estação do neném. Não quer nada, irmão. Não faz nada, irmão. Posso te dar um conselho? Trabalha, porque no caminho o chamado te encontra. Porque é o mesmo Deus, pastor Ivan, que encontrou Davi por detrás das malhadas, é o mesmo Deus que vai te encontrar. Seja estacionando um carro no estacionamento, seja servindo no Kids, seja limpando uma cadeira, seja tirando foto, seja tocando no louvor, seja no bem-estar, seja no boas-vindas. O Deus que encontrou Davi por detrás das malhadas, Ele também vai te encontrar. Abaixo. Oh, me traz água, pelo amor de Deus, me traz água, Yuri, eu vou morrer. Fala para a pessoa que está do teu lado: sabe qual é o segredo, meu filho? Eu vou falar bem baixinho para você não ficar preocupado. Fala para ele: o segredo é servir. Irmão, para Davi ser quem foi e fazer o que ele fez, Davi, olha para mim, ele teve que aprender, ele teve que saber primeiramente quem verdadeiramente ele era. Você não vê Davi em nenhum momento se comparando aos seus irmãos. Eu tenho aprendido ao longo desses muitos e muitos anos servindo ao Senhor, que o diabo não quer te tirar da igreja. Para com isso, isso é coisa do passado. O diabo não quer te tirar da igreja, ele se contenta com você dentro da igreja. Desde que você não saiba quem verdadeiramente você é.
Porque quando você não sabe verdadeiramente quem você é, você não sabe o que você tem direito, o que você tem acesso. Você não sabe a autoridade, o governo, o poder que você carrega no Espírito Santo. Então a estratégia do diabo sempre foi a mesma. Deixa eles aí, deixa que eles não saibam quem são. Você não vê Davi se comparando com seus irmãos. Sabe qual é o maior ladrão da alegria? É a comparação. Porque nós nos comparamos e muitas vezes nós estamos nos dois extremos, porque é dessa maneira que o diabo age. Ou ele nos coloca num lugar de complexo de inferioridade, em que eu digo: eu não presto, eu não sirvo, eu sou ruim, eu nasci desse jeito, eu vou morrer assim, eu nunca vou progredir, nunca vou prosperar, vou falir sempre, eu sou um derrotado, eu sou um rejeitado, eu sou um humilhado. Ele nos coloca ou nesse extremo do complexo de inferioridade, ou ele nos lança para o outro extremo, em que nós somos soberbos, nós somos altivos, nós somos arrogantes. Sou melhor do que ele, sei pregar mais do que ele, sei falar mais do que ele, tenho mais dinheiro do que ele. O diabo nos pega dentro do mesmo contexto, ou nos colocando no complexo de inferioridade, em que nós estamos nos comparando com outros, ou nos colocando em um lugar de soberba, de orgulho, de altivez. Davi não perdia tempo se comparando. Davi perdia tempo conhecendo a Deus e se autoconhecendo. Quem sabe não chegou a noite de você gastar tempo conhecendo a Deus e se conhecendo mais. Para de se comparar. Eu estou aqui só para te dizer nessa noite: olha para mim, você não é melhor do que ninguém, mas você também não é pior do que ninguém. Você é filho, você é filha. Deus não te escolhe por causa das tuas qualidades, Deus te escolhe por causa das tuas impossibilidades. Repete ou passa, repete. Deus não te escolhe por causa das tuas qualidades, meu irmão. Deus te escolhe por causa das tuas impossibilidades, para que quando acontecer na tua vida, as pessoas possam olhar e dizer: só Deus poderia fazer, só Deus poderia levantar ele, só Deus poderia curar ele, só Deus poderia colocar ele nesse lugar, só Deus poderia ter feito. É Deus, é Deus, é Deus. Davi era o menor da casa, o menor, mas mesmo assim foi escolhido. Jeremias, quando foi chamado por Deus, era um rapaz, era um menino, não sabia falar. E foi justamente essa desculpa que ele deu para Deus. Deus olhou para ele: você não está entendendo, eu te escolhi, eu te separei e eu te designei como profeta das nações desde a fundação do mundo. Não é sobre o que você tem, mas é sobre o que eu posso fazer através de você. Eu vou repetir: não é sobre as tuas habilidades, não é sobre o teu talento, não é sobre o teu dom, é sobre o Espírito Santo em você, transbordando de dentro de você, jorrando de dentro de você. Aleluia! Irmão, para de dar desculpa para quem te deu o destino. Para de dar desculpas para aquele que conhece o teu futuro. Para de dar desculpa para aquele que sempre esteve na tua história. Deixa eu ler um texto para você. Davi tinha a desculpa perfeita por causa do tamanho do gigante, mas escolheu 5 pedras e uma funda. Abraão tinha a desculpa perfeita para não ser pai de multidões, pois a sua mulher é estéril, mas ele escolheu ter fé. Neemias tinha a desculpa perfeita para reconstruir os muros, mas com todo o desafio escolheu levantá-los. Moisés tinha a desculpa perfeita, pois era gago e não sabia falar, mas escolheu confiar em Deus para libertar o povo do Egito. A mulher do fluxo de sangue tinha a desculpa perfeita, pois estava enferma há 12 anos, mas escolheu se levantar e ir na direção do seu milagre. O cego de Jericó tinha desculpa perfeita por causa das suas limitações, mas escolheu gritar o mais alto que podia. Pedro tinha desculpa perfeita porque negou Jesus 3 vezes, mas escolheu recomeçar e por 3 vezes ele disse: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus tinha desculpa perfeita porque nele não havia pecado ou coisa alguma. A cruz era pesada, mas ele decidiu se entregar por você. Deus não te chamou por causa das tuas habilidades.
Deus te chamou por causa das tuas impossibilidades, para que uma coisa fique clara: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E eu escolho as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Eu escolho aquelas que não são para confundir as que são. Eu escolho as coisas loucas, malucas, para confundir as sábias, para que ninguém se glorie. Mas se alguém tiver que se gloriar, que se glorie no meu nome, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te escolheu. Olha para essa pessoa que está do teu lado e ministra sobre ela. Fala para ela: Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te escolheu. Sabe o que é que vai ficar hoje aqui? Toda frustração vai ficar nessa noite nesse altar. Sabe o que é que vai ficar nessa noite aqui, se você me der mais 5 minutos? Toda rejeição vai ficar nesse altar. Sabe o que é que vai ficar aqui nessa noite? Todo passado de dor, medo, vai ficar nesse lugar. Ei, sabe o que é que vai acontecer nessa noite? Todo abuso vai ficar nesse lugar. Deus olhou para Sete e disse: não são estes. Deus olhou para Sete e disse: não são esses. Olha o que vai acontecer a partir do versículo 10. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula. Eu ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: tragam-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Pastor, o que é isso? Eu vou falar em alto e bom tom para que nunca mais você se esqueça. O que é teu está guardado e ninguém toca. Eu vou dizer em alto e bom tom para que você não se esqueça. O que é teu está guardado e ninguém rouba. Eu vou dizer em alto e bom tom para que você não possa nunca mais se esquecer. O que é teu está guardado e ninguém leva. Pastor, por quê? Porque escolhido, mesmo que não esteja em casa, ninguém se senta na mesa enquanto o escolhido não chega. Ninguém vai sentar na mesa enquanto o escolhido não chegar. Ninguém vai sentar na mesa enquanto Davi não chegar. Mais uma vez, aponta para a pessoa que está do teu lado e diz: você é escolhido. Você é escolhida de Deus. Fala para ele: você é escolhido, você é escolhida. Irmão, muitas vezes você não vive os sonhos de Deus. Muitas vezes você não vive os planos de Deus porque você está preso a uma rejeição de Jessé. Vou tocar nesse assunto. Muitas vezes você não vive os sonhos de Deus, você que está no fundão. Muitas vezes você não vive os planos de Deus porque você está apegado pelo fato de Jessé ter se esquecido de você. Muitas vezes você não vive os planos, um sonho e a unção que Deus está derramando porque você está preocupado, preso a essa síndrome da rejeição, porque Jessé não te colocou nem como o último da fila. Ai, meu Deus. Você até pode ter sido rejeitado no ventre, mas foi escolhido desde a fundação do mundo. Eu vou dizer para esse lado: ei, você foi esquecido no ventre, mas você foi lembrado desde a fundação do mundo. Você foi esquecido no ventre, mas você foi escolhido desde a fundação do mundo. Você foi esquecido no ventre, mas foi escolhido desde a fundação do mundo.
Se é para Jesus, faz barulho, Lagoinha! Arabaxê! Se coloca de pé. Só para parecer que vai terminar. Escuta o que eu vou te dizer. Essa parte é importante. Olha para mim. Essa parte é importante. Irmão, se você carregar esse trauma, se você continuar carregando esse trauma, porque Jessé se esqueceu de você, se você continuar carregando essa rejeição, porque Jessé não lembrou de você, se você continuar carregando esse medo, porque não foi nem mesmo cogitado, você não vai conseguir viver e desfrutar daquilo que a unção de Deus pode fazer na sua vida. Porque não tem como se viver o novo. Olha para mim, Lagoinha. Não tem como se viver o novo enquanto você não romper com o velho. Não tem como viver o novo carregando traumas, rejeições, decepções, frustrações. Chegou a noite da gente curar isso. Chegou a noite de não colocar mais para baixo do tapete. Chegou a hora de mostrar para Deus e dizer: Deus, derrama o bálsamo, derrama agora refrigério, derrama agora a solução, derrama agora a resposta. Eu não vou esconder mais, agora eu vou mostrar para o Senhor, eu vou apresentar para o Senhor, porque eu não vou mais caminhar debaixo desse espírito de rejeição, eu não vou mais caminhar debaixo desse espírito de inferioridade, de medo, eu não vou mais, eu não vou mais. Irmão, tem gente que está nesse lugar e por fora está sorrindo, mas por dentro está chorando. Tem gente que está nesse lugar e profissionalmente você está voando como nunca, mas por dentro você está destruído. Você carrega uma voz que te lembra de traumas. Você carrega uma voz que apresenta abusos. Você carrega uma cena. Você carrega um ambiente. Por fora está tudo bem, está tudo bonito, a aparência é maravilhosa, mas por dentro está destruído, está em frangalho, só tem decepção, só tem frustração, está quebrado. Talvez você esteja hoje aqui dizendo: pastor, eu não consigo nem mesmo chamar Deus de pai. Eu não consigo, pastor, nem mesmo chamar Deus de pai, porque todas as vezes que eu chamo Deus de pai, eu me lembro do que o meu pai fez comigo. Pastor, eu não consigo, o senhor não conhece a minha história, pastor, desde o ventre eu fui rejeitado. Pastor, o senhor não conhece, o senhor não sabe pelo que eu passei, eu não consigo nem mesmo chamar Deus de pai, porque todas as vezes que eu chamo Deus de pai, eu me lembro que é aquele que tinha o dever de me guardar, aquele que tinha o dever de me proteger, abusou de mim. Pastor, não é fácil. O Espírito Santo está te curando nessa noite. O óleo da unção que estabelece cura emocional está vindo sobre você. O óleo da unção está indo no mais profundo do teu coração e está tirando essa poeira, está tirando essa sujeira, está tirando esse sentimento, está tirando esse medo, está tirando essa emoção, está arrancando de dentro de você esse trauma, esse lugar, essa voz, essa cena. Espírito Santo, o Espírito Santo, só a unção de Deus pode nos curar. Só a unção de Deus pode nos curar. Pastor, por que você sabe disso? Porque um dia Ele me curou. Então o que eu estou falando para você, eu sei, porque eu vivi. Eu sei que o Espírito Santo pode te curar, porque também um dia Ele me curou da rejeição. Irmão, talvez você não saiba disso, mas o meu pai me abandonou enquanto eu ainda era bebê, uma criança, menos que o meu filho Estevão tem. Menos de 1 ano, ele foi embora, nos deixou, nos abandonou. A minha mãe e eu, nós fomos para a casa dos meus avós. Você não sabe dos traumas que isso ocasionaram dentro de mim. Sabe qual é o problema de muitas vezes de nós? É que a gente não fala desses assuntos, porque quando fala desses assuntos lembra, aí quando lembra dói. Mas chegou a hora de você lembrar desses assuntos e não vai doer mais. Sabe qual é o problema? Que a gente vai criando uma casca de autoproteção. Então eu prefiro não falar para não doer. Eu prefiro não ministrar para de alguma forma não falar comigo. E de alguma maneira a gente vai colocando para baixo do tapete e só vai piorando. A ferida só vai aumentando, a dor só vai aumentando, o trauma só vai aumentando. Chegou a hora da gente apresentar para Deus e dizer: Deus, derrama o óleo da unção e cura essa ferida. Cura essa ferida.
Irmão, meu pai morava a 15 minutos da minha casa. Eu me lembro de tê-lo visto uma vez. Ele nunca esteve no meu aniversário. Ele nunca esteve no dia dos pais. Ele nunca esteve no Natal. Irmão, não era fácil, porque eu cresci construindo toda uma casca, toda uma armadura. Às vezes os meus colegas de escola diziam: teu pai vem hoje, naquelas festinhas da escola. Eu dizia: ele está chegando. Eu sabia que ele não ia vir. Eu tinha vergonha. Aquilo gerou decepção, trauma, frustração dentro de mim. Eu me lembro de uma vez tê-lo visto dirigindo o carro. Eu estava caminhando numa calçada, e ele estava dirigindo um carro, e dentro desse carro estavam os seus outros filhos, a sua outra família. E eu olhei para aquela cena, ele passando. Irmão, eu só queria estar dentro daquele carro. Eu só queria estar dentro daquele carro. Eu só queria ouvir: eu te amo, filho. Eu só queria ouvir. Eu só queria um abraço, eu só queria um beijo. É por isso que hoje, quando eu vejo os meus filhos, pode notar, quando eu estou com os meus filhos, eu estou dizendo para eles: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando eu estou com os meus filhos, eu estou abraçando, eu estou beijando, eu não quero nem saber. Sabe por quê? Porque não se trata do pai que eu tive, se trata do pai que eu estou me tornando. Aleluia! A falta de paternidade gerou traumas dentro de mim. Traumas. Até que numa reunião como essa, num ajuntamento como esse, eu ouvi em alto e bom tom: Sinésio, eu sou o teu pai. Sinésio, e como um bom pai eu vou te proteger. Sinésio, como um bom pai eu vou te sustentar. Como um bom pai eu vou te guardar.